Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Trouxe para vocês hoje um bolo de chocolate molhadinho com recheio de brigadeiro trufado, que é simplesmente delicioso. É tão fácil de fazer que vocês vão querer fazer todo final de semana. Aqui em casa já virou um vício. Vou deixar para vocês também o passo a passo desse brigadeiro trufado, que é econômico e sensacional e serve para várias receitas. Vou começar colocando em uma panela uma caixa de leite condensado de 395 gramas. A mesma medida da caixa de leite condensado de leite integral, 400 ml de leite integral. Deixei um pouquinho de leite no fundo da caixa, não coloquei tudo, porque eu quero dissolver nesse leite uma colher de sopa bem cheia de farinha de trigo. Não pode ser amido de milho, tem que ser farinha de trigo. Coloco a farinha de trigo neste leite que reservei aqui na caixinha. Misturo bem até dissolver essa farinha de trigo. E vou passar em uma peneira antes de colocar na panela, só para não ficar nenhum gruminho de farinha. Misturo bem a farinha no leite condensado. Acrescento uma caixa de creme de leite de 200 gramas, 6 colheres de sopa de achocolatado em pó ou chocolate em pó, uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina sem sal. Agora em fogo baixo vou misturando esses ingredientes. Aqui já levantou fervura, já está começando a engrossar. Eu vou acrescentar uma barra de chocolate. Este chocolate é de preferência de vocês. Aqui eu estou usando chocolate aerado. Você pode usar chocolate ao leite, chocolate meio amargo, como preferir. Esta barra de chocolate tem 85 gramas. Agora volto a misturar, continuo mexendo, já está levantando fervura, já vai começar a engrossar e eu vou continuar mexendo. Use sempre panela de fundo grosso para fazer brigadeiro. Essas panelas de teflon que geralmente temos em casa não é ideal. Já derreteu por completo o chocolate que nós colocamos e eu vou continuar mexendo por mais ou menos uns 20, 30 minutos até chegar na consistência ideal. A consistência que eu quero é ponto de brigadeiro para enrolar. Já se passou 30 minutos e está pronto. Essa é a consistência que eu quero. Este é o ponto do nosso recheio. Você vai passando a colher e demora para unir as duas partes. Desliguei o fogo, agora vamos levar para gelar. Vou colocar esse brigadeiro em uma travessa. Aqui eu estou usando uma travessa refratária e vou levar para a geladeira enquanto nós preparamos o nosso bolo. Vai ficar lá gelando enquanto o bolo fica pronto. Eu cobri antes de levar para gelar com plástico filme. Coloquei assim bem encostadinho no brigadeiro e agora levamos para a geladeira. Para preparar o nosso bolo, eu vou colocar aqui em uma travessa 2 copos de farinha de trigo, um copo de achocolatado, pode ser chocolate em pó também, eu estou usando achocolatado. Meio copo de açúcar, uma pitadinha de sal, um copo de leite,
meio copo de óleo, o copo que eu estou usando como medida é um copo de requeijão, um copo de 200 gramas. Vou acrescentar 2 ovos inteiros. Agora vou misturar bem todos esses ingredientes. E vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo. Essa tampinha do fermento já corresponde a 1 colher de sopa. Mexo novamente só para misturar o fermento na massa. Termino de misturar e coloco a massa em uma forma untada e enfarinhada. Estou usando uma forma de 30 por 15 centímetros. Levo para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos 30 minutinhos. O nosso bolo já está assado, esperei esfriar, agora vou desenformar. Para desenformar é bem simples, só passar a faca nas beiradas da forma que ele desenforma bem fácil. Agora vou cortar o bolo no meio e dividir a massa em 2 partes. Coloquei uma das partes dentro da forma. Vou explicar como eu fiz. Lavei a forma, coloquei um plástico filme embaixo e coloquei uma das partes por cima. Agora vamos rechear. Coloquei o plástico filme para ficar melhor, para facilitar na hora de desenformar. Antes de desenformar, eu vou umedecer essa massa. Estou usando nada mais que leite com achocolatado. Não vou usar leite condensado porque este bolo já é bem doce. Então eu vou usar apenas leite e achocolatado. Use o achocolatado da sua preferência. Aqui tem mais ou menos 150 ml de leite e 2 colheres de achocolatado. Misturo bem e vou umedecer toda a massa. Para umedecer a massa, fica também a seu critério. Se você gosta da massa bem molhadinha, coloque bastante achocolatado. Se você gosta dela menos molhada, você coloque menos. Ou se você quiser, nem coloque. Tem gente que prefere a massa bem sequinha. Eu gosto dele bem molhadinho, então vou umedecer bastante a massa. Agora peguei o recheio que estava na geladeira e vou mostrar para vocês como fica lindo esse recheio. Olha isso, fica simplesmente sensacional. Você vai passando a colher e ele vem bem cremoso. Esta receita rendeu bem mais que meio quilo de recheio. Ficou tipo um recheio trufado. Agora, por cima da massa que nós já umedecemos, eu vou colocar bastante recheio. Mas não vou colocar todo o recheio. Vou reservar 2 colheres bem cheias desse recheio para fazer a cobertura. Então eu coloco aqui uma quantidade bem generosa, mas reservo uma parte para cobertura. Prontinho, já está bem recheado. Agora vou colocar aqui por cima a outra parte do bolo. Não sou profissional em confeitaria. Estou mostrando para vocês como eu faço esse bolo que fica delicioso. Para vocês que estão em casa, que são amadores, assim como eu, vejam como é simples fazer. Agora vou umedecer a outra parte da massa também com o restante do achocolatado. E vou cobrir bem essa massa com o plástico filme antes de levar para gelar.
Vou colocar as pontinhas para dentro da forma. Se você não tiver plástico filme, pode usar esses saquinhos de mercado também, não tem problema. Já cobri bem o bolo, agora vou levar para gelar por mais ou menos 4 horas antes de desenformar. Ele tem que ficar bem geladinho, bem firme. Já se passaram as 4 horas, vou desenformar o bolo, tirar esse plástico e mostrar para vocês a delícia que ficou esse bolo. Olha como fica bem firme o bolo depois de deixar na geladeira. Agora vamos colocar a cobertura. Para preparar a cobertura, lembra que nós deixamos 2 colheres de sopa reservadas do recheio. Agora eu vou acrescentar nesse recheio uma caixinha de creme de leite. Se o recheio estiver muito duro, você pode levar alguns segundos no micro-ondas só para ele amolecer. Misturo bem o creme de leite no recheio até ficar bem cremoso. Agora eu vou espalhar por cima do bolo toda essa cobertura. O ideal seria cobrir o bolo, espalhar a cobertura e levar ele para gelar novamente por mais umas 2 horas antes de servir. Mas eu já vou servir agora mesmo. E para finalizar, eu vou colocar por cima da cobertura granulado de chocolate. Mas é opcional, você pode colocar também raspas de chocolate ou deixar só a cobertura mesmo. E está prontinho nosso bolo de chocolate com recheio de brigadeiro. É tão simples de fazer esse bolo e fica tão gostoso que virou um vício aqui em casa. Todo final de semana o pessoal pede. Vou cortar para mostrar para vocês como fica cremoso no meio. Que gostosura! Fica um bolo molhadinho, gelado e com um recheio trufado com um sabor irresistível. E essa cobertura com creme de leite quebra o doce do bolo, não fica enjoativo. Fica simplesmente sensacional. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. É fácil de verdade, gente, muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. Vou deixando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhem a receita com os amigos de vocês. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!